Muito bem, agora 10 horas e 55 minutos, já está conosco aqui Ellen Cordeiro. Hoje é dia de Coluna Pais e Filhos, sempre uma vez por mês a Ellen dá o ar da graça aqui no estúdio, né? Porque ela traz pra gente aqueles assuntos bem interessantes pra gente discutir sobre a relação pais e filhos. E hoje a gente vai falar sobre o tema polêmico, Estela Mari. Olha, polêmica. Você expõe os seus pequenos? Você expõe seus pequenos nas redes sociais? Isso é bom, isso é ruim? O que você acha sobre isso? Quer comentar? Comenta, claro. Tem o nosso WhatsApp, 36225674, né? E tem também os nossos chats no Facebook e no YouTube, que você pode comentar, entrar na conversa aqui junto com a Ellen. Você sabe que são sempre conversas muito instrutivas e muito interessantes pra gente analisar, né, diferentes pontos de vista. Bom dia, seja bem-vinda, Ellen. Bom dia a todos os ouvintes, né? Que agora nós estamos a nível nacional, né, gente? Até internacional. Tem gente que assiste a gente lá na Europa, né? Não é? Tinha um cidadão que sempre mandava mensagem pra gente. Um canoinhas que mora lá na Europa. Ô, Ellen, essa é uma questão polêmica, né? Porque a gente vê muita exposição de crianças nas redes sociais. Muitas fotos e tal, né? Por quê? Porque o pai, claro, por uma questão muito natural, quer expor a sua cria, né? Quer mostrar, né, aquele bebê lindo que ele não se aguenta mais de alegria de ter aquele bebê. E ele tem que expor isso, ele tem que compartilhar isso, né? Parece que não tem nada de mal, mas tem, né? Tem, e na verdade assim, né, gente, a gente tá num âmbito, inclusive fui fazer uma pesquisa, né, como sempre, a gente vai pesquisar para ver o que o Brasil e o mundo tá colocando sobre isso, e já tá virando quase que uma profissão, sabia disso? Tem gente explorando os bebês. Isso, então, assim, já as famílias estão recebendo. Termo para isso, que você garimpou aqui, que é sharenting, isso? Isso, exatamente, e aí isso foi colocado no dicionário Oxford, né? Que já é um termo que já está sendo aplicado mundialmente, que é o quê? É você, através aquele monitoramento desde a gestação, e você coloca ali, compartilha com o público virtual todo o desenvolvimento, e isso virou uma profissão. Olha só. Tá? Então é assim, hoje a gente sabe que as mídias sociais, né, eu tenho as minhas, você também tem, as mídias são algo que vai o quê? Favorecer o nosso enriquecimento como população geral, né? A gente entra hoje no Instagram e a gente tem médicos que a gente segue, eu sou consultor de amamentação, tem pessoas que me seguem, não só famílias como profissionais também. Então a gente sabe que hoje as mídias sociais, elas acabam sendo um aporte de conteúdo para que você crie o teu próprio conhecimento. Quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para uma mídia, eu sempre gosto de falar o seguinte: eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer nada. Mas quando eu compartilho, eu dou uma oportunidade para quem está assistindo criar o teu próprio conhecimento a partir de uma fala minha. Né? Então a gente percebe que isso é uma constância, quem está trabalhando com isso. E agora foi aberto, né, nutrólogos, nutricionistas, você já viu? É amplo demais todo a gama de profissionais em diversas áreas, né? Eu falei essas da saúde, tem até uma piada, né? Que eu vi um videozinho esses dias da menina conversando com a nutricionista. Aí a nutricionista, aí ela pergunta assim pra nutricionista: e quantos stories eu tenho que compartilhar por dia da minha dieta? E a nutricionista diz: nenhum. Ela diz: não, então eu não vou fazer. Porque você não dá pra compartilhar, eu não vou fazer. É uma brincadeira, óbvio, né? Mas é assim que funciona, né? E as atividades físicas agora também. Tipo assim, as pessoas falam assim, compartilha, porque é uma maneira, olha só, tá? É uma maneira de você se autocontrolar, se autopoliciar, porque tu tem um compromisso. E esse compromisso é com você e com as mídias. Então a pessoa vai lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. É legal, né? É um incentivo bom, né? Eu acho que é um incentivo saudável. Não é legal? Só que quando envolve criança, a gente tem que partir primeiro do pressuposto que a criança tem seus direitos. O estatuto, inclusive, preserva a imagem da criança, né? A gente tem até uma situação essa semana aqui. A gente estava discutindo aqui na redação porque a gente exibiu uma reportagem que era uma entrevista com os avós, os pais da criança, e aparecia a criança. Daí eu mandei borrar. Daí até questiona que mas o pai autorizou. Não é bem assim. O estatuto, ele preserva a imagem da criança. Se há alguma ofensa àquela criança, se alguém achar que há uma ofensa àquela criança, independe da vontade do pai ou da mãe, né? Isso. Pode dar PT, pode dar problema. Pode dar problema e assim,
hoje, não querendo polemizar, mas a gente viu o caso aí da Larissa Manoela, que é uma coisa que rolou bastante, né? Então, assim, os pais abdicaram da sua vida, foram criar a criança estava, não nas mídias sociais, mas estava na TV, propriamente dito, estava no cinema, né? Então, aquele dinheiro que foi conquistado nesse período é de quem? Boa pergunta, né? Certo? Então, assim, ela trouxe essa demanda agora. E aí, essa nova prática das famílias ganharem, inclusive, dinheiro desde a gestação não é muito diferente, se você for parar para pensar. É a mesma coisa num veículo de comunicação distinto. YouTube, Instagram, Face quase não tem, mas enfim. E que remuneram, né? TikTok. Então, hoje a gente vê que trazer o seu dia a dia, a sua rotina, seja alimentar, exercícios físicos e do teu dia a dia com a criança e com os desenvolvimentos da fase da criança, isso também é uma maneira de você monetizar, né? Isso é um termo que as pessoas usam muito, quem trabalha com redes sociais. Então, assim, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já falou sobre isso, né? Porque é legal você ajudar a mostrar que o teu bebê está comendo uma frutinha, que ele já senta sozinho, que isso vai ajudar outras famílias. Claro que vai, né? Compartilhar uma experiência bem sucedida. Mas nós temos os direitos de imagem, né? Nem tudo que parece bom é bom. Teve aquele caso da menina do Itaú, né? Aquela menininha, lembra que ela fazia espelhança, né? Isso. Daí fizeram um monte de meme com a menina. Morgana. E aí a mãe foi para as redes sociais Piada de Jânio, né? Lembra a menina falando desespelo. Aí a mãe foi para as redes sociais e pediu, por favor, parem de fazer isso, porque tipo em vez de ser uma coisa bonita, né, e tal, ela achou a proposta do comercial, que era de esperança, de uma vida melhor. Deturparam totalmente e estavam fazendo meme da menininha. Fizeram até aqui em Canoinhas, virado no Guedes. Lembra que ela ótimo exemplo esse aí que tu deu. Então. Porque é isso que está acontecendo, entendeu? E a família ganhou uma grana do Itaú, né? Obviamente. Porque é uma propaganda, era como uma propaganda e depois ela ainda é ativa nas redes sociais. Então tem muita criança ativa nas redes sociais. Agora, por exemplo, ontem eu recebi um vídeo muito triste, que a VTube e o Eliezer, né, também, eles compartilham tudo da vida da criança desde que estava na gestação, né? E aí agora estamos chamando a menina de bebê fofão. Muito gordinha. Por isso. Aí você imagina, então uma das coisas que eu coloquei aqui. O bullying com a criança. O bullying com a criança. Só que essa criança vai ser adolescente. Então ela já está recebendo bullying agora, e quando ela for adolescente, será que ela gostaria de ter sido exposta dessa maneira? Que a mãe e o pai queiram se expor, porque o pai tirou seio, né? Que não sei o que tava. Tinha tinha a mama muito grande. Muito grande, tirou. Que eu acho que ninguém precisava saber disso, mas ele expôs tudo na rede. Provavelmente ele fez isso pelo publi, né? Que fala. Claro. Ou seja, a empresa, publicidade. O médico que fez a cirurgia fez de graça para ele expor o trabalho na rede social. Tudo bem, porque ele é maior de idade e, né? Mas a criança não tem discernimento, né? Tem um ECA, né? Um Estatuto da Criança e do Adolescente que protege isso. ela. E tem aquelas mães que também acho que isso pode ser prejudicial, porque às vezes a criança realmente é prodígio, vai lá na frente ser uma estrela, mas tem mães que não, a minha filha é especial, ela vai ser uma atriz, ela vai ser uma cantora, eu quero botar um vídeo dela dançando, um vídeo dela cantando, e daí daqui a pouco a criança também não acontece, e frustra também, vai ser um adulto frustrado, porque na infância se achava, né, uma celebridade, isso, e acaba não acontecendo. Tem muita influência também por parte dos pais. E a criança, inclusive, sente que frustrou os pais, né? Sim. Sim, também. Também, porque é aquilo, você aposta. Gente, vocês já viram que os artistas mesmo falam que não conseguem lidar com a mídia, com o sucesso? Ele vai, investe. Um adulto fica ansiando por esse... né? Esse reconhecimento. Esse reconhecimento não chega, ele também não sabe lidar com isso. Então você imagina você colocar na cabeça de uma criança, desde bebê,
algo para o futuro e isso não se concretiza. Como que essa criança vai administrar isso? Tá? Essa criança, esse adolescente, até os 23 anos, que é uma coisa que eu aprendi e nunca mais vou esquecer. Cérebro madura 24 anos, até lá é desenvolvimento. Então, não dá para colocar uma pessoa de 20 anos, 19, mesmo sendo na fase adulta, de maior, que o seu cérebro está pronto para tomadas de decisões e totalmente preparado para uma responsabilidade tamanha. Dizem que até 24 anos a gente não deveria assumir grandes responsabilidades, porque a gente pode não conseguir dar conta da parte emocional disso tudo. E teve uma coisa que a gente falou tempos atrás, me recordo muito bem, quando a gente falou sobre abuso infantil, né? Isso. Que é a forma como as pessoas veem aquele videozinho fofo que você postou na internet. Muitos vão ver como fofo, muitas pessoas, né, graças a Deus, não é a maioria que é doente, né? Mas os pedófilos ficam de olho nesses vídeos, inclusive para compartilhar entre eles, né? E de repente um vídeo fofo que você postou do teu filho pode se transformar numa ferramenta nas mãos dos pedófilos, né? Exato, porque na mente dessas pessoas a gente não sabe o que passa. Né? Então ele olha aquilo ali, aquilo que era para ser uma alimentação pode virar erótico. A gente até já falou sobre isso, sobre o vídeo da banana, não sei se vocês lembram, que foi a mãe dando banana pro filho, né? Isso. E aí eu fiquei surpresa quando fui fazer essa pesquisa e o número de comentários que teve, tipo, a mãe postou o bebê comendo banana e tiveram mais de 100 mil visualizações em 24 horas. E aí a pessoa pergunta, será que esse vídeo estava tão fofo assim que deu 100 mil visualizações em 24 horas? A psicóloga colocou, né? Ou será que isso não entrou num hall dos pedófilos e isso viralizou porque tinha alguma coisa erotizada ali em algum gesto? Então, a gente olha para aquele bebê, a gente é uma criança, mas isso somos nós, olhares saudáveis, mas mentes doentes são diferentes. E outra coisa, gente, até pesquisando aqui, ele falando assim sobre a proteção da criança, porque você coloca isso ali, isso chama a atenção de uma mente doente. Se você não desativar o GPS, por exemplo, da sua câmera, e você não desativar o GPS do seu celular, alguém chega até você. É verdade. Tá? Então, numa das pesquisas, ele colocou ali como uma recomendação. Desative o GPS no aplicativo da câmera do smartphone para que os dados de localização não sejam anexados às fotos, porque às vezes a gente não sabe que existe essa função e se a pessoa entrar lá, ela vai chegar até você. Entende? Então, assim, a mente é uma coisa complexa demais. Então, eu, por exemplo, poderia compartilhar muito mais coisas do meu dia a dia. As pessoas chegam para mim e falam, puxa, Ellen, você podia compartilhar mais das coisas que você atende, dos bebês, isso ajuda tanto. E eu tenho um cuidado muito grande com isso. Eu atendo todos os dias e tem dias que eu falo, hoje não vou postar nada. Quando eu consigo fotografar uma mão, um pé, uma pega aparecendo a cabeça da criança, essas eu vou postar com o maior amor. E peço autorização dos pais. Eu posso postar isso? Às vezes é a mão do pai, da mãe e a cabeça de costa. Ou eu corto do nariz para cá, às vezes aparece o olho, porque eu faço furinho humanizado, né? E eu quero postar aquela orelhinha e a mãe fala, não pode postar tudo. Eu falo, eu vou te mandar a foto. Se você quiser, você posta e eu compartilho. É que o pai e a mãe, ele tem uma visão muito focada no orgulho, né? Claro. Isso. Esse meu bebê é lindo, né? Lembra aquelas e tem fotos? Um pai que acha o filho feio, não tem, né? Você não lembra aquelas fotos das antigas? Eles batiam foto daquela criança, tudo reganhado, tomando banho? E chegava as visitas, corria mostrar o álbum lá. Não, tinha mesmo. Não tinha? Era mais escancarada a coisa. Era mais escancarado. E o pai e a mãe amam aquele bebê incondicionalmente, né? E acham que é lindo, e geralmente é lindo mesmo. Toda criança é linda, né? Claro. Algumas exceções. Aí tem aquele orgulho, que é compartilhar com as pessoas, que é um comentário, né? Sim. Que é um incentivo. E tá certo, pai, tá certo, mãe. Só que você tem que ter esse olhar realmente para a exposição.
porque às vezes mais tarde lá a criança não vai gostar daquilo que aconteceu. E então tem que ser isso que você falou, Ellen, cuidadoso, né, na escolha, né? Isso. Você falou ali também no nosso roteiro de um assunto que acho que rende um outro programa, que é a questão das redes sociais. Acho que a gente não pode entrar, pra gente entrar nesse campo do você pode liberar, pode não liberar a rede social para criança, acho que isso rende um programa, né? Mas tem a questão de criar uma rede social só para expor a criança. Que né? também que tem eu muito. acho que é isso que tem muito, né? Tem muito. Ó, pra você ter uma ideia, ontem aquela Maíra Cardi, Essa sem noção, né? É. Essa é totalmente sem noção. Bem, né, desorientada, mas enfim, ela resolveu excluir o Instagram dela, as redes sociais dela, porque ela pretende ser mãe novamente, e ela diz que não quer compartilhar essa fase da vida dela, porque ela acha que é ali tudo muito tóxico, tudo não sei o quê, e ela optou por deletar as redes sociais dela, porque ela quer ser mãe, ela quer se preparar para ser mãe, enfim. Mas ela vive da rede social? Ela vive, ela foi conhecida através do BBB, né? Mas ela deu sequência à suposta carreira dela através das redes sociais, ela né? vai se sustentar como, será Não agora? sei se ela aguenta ficar muito tempo, não, mas porque é um vício, querendo ou não, né? Noção ali, né? Isso que você falou é uma atitude muito prudente da parte dela, mas ali noção nunca foi o forte dela, né? Não. Então logo acho que ela volta assim. Eu não sei se ela aguenta, não, porque é um vício, né? Essas pessoas que expõem todo dia, tudo que fazem, E né? além de um vício, tá? É uma pressão. Uma pressão da sociedade e uma pressão daqueles que a patrocinaram. Tipo, nossa, agora que tu tá aqui, a hora da gente colher os frutos do semeadura, tu vai fechar? Tu vai nos abandonar? Entendeu? Então, assim, até nem trouxe pro roteiro, mas uma das coisas que falaram muito também é que muitas pessoas são pressionadas. A gente não tem essa pressão. Não, a gente posta o que quer. Nós somos pessoas normais. A Sasha, acho que fizeram isso também, né? Ela Sim. postou muito pouca coisa, né? A Madonna com as filhas dela também. Mas existe uma pressão. Tanto é que você vê que antigamente eles tinham os paparazzis, né? Acho que isso aí já até acabou. Né? Mas na época dos paparazzis, que eu peguei essa época, inclusive a princesa Diana morreu por causa... Revista Caras, revista contigo, né? Era o que? Era um flash. Você queria pegar os filhos dos famosos. Você queria pegar o beijo dos famosos, né? Os nudes, né? Porque às vezes tinha uns que com descuidado iam pra sacada do prédio, né? Isso, entendeu? Então, assim, teve essa época desse assédio. E aí, agora, essa pressão não é dos paparazzis, mas é uma pressão que está implícita, né? Em tudo aquilo que a pessoa faz. Porque hoje se valoriza muito, Ellen, a humanização do artista, né? Então, quanto mais próximo, quanto mais real ele for, mais seguidores ele consegue. Então, quanto mais ele se mostrar realmente como ele é... Como é um ser humano normal, exatamente. Né? É isso que as pessoas querem ver na rede social. É isso que dá clique, é isso que dá audiência, né? Que isso que dá curtida, dá biscoito que fala, né? Então, o artista se sente pressionado nesse sentido. Tá, mas não vai mostrar o bebê, né? Eu vi esses dias aí do Casarré, Juliano Casarré. Isso. Que diz que ele não usa anticoncepcional, a mulher dele não usa anticoncepcional, eles têm filho como Deus manda. E eles, obviamente, daí tem um filho por ano. E aí o povo descascando eles porque eles têm um filho por ano. Cara, se eles podem sustentar, né? O que o povo tem que se meter? Mas aí que daí as pessoas se acham no direito de querer intervir na vida da pessoa. Por causa da exposição. Sim, por causa da exposição. De Exato. opinar, de dar aquele pitaco. E quando se trata de criança aí, né, pegando o seu gancho, dar pitaco na vida da criança, essa criança vai crescer. E isso vai impactar negativamente na vida dela. E coisas que, né, Ellen, coisas que na internet, depois que cai nas redes sociais, dificilmente você apaga, você deleta. Isso. Né? O print é eterno. O print é eterno. Então, futuramente, a própria criança, que daí vai ser um adolescente, vai ser um adulto, às vezes até frustrado, ele não vai poder fazer nada a respeito daquele conteúdo que foi postado no passado. Não vai. Inclusive, eu entrei, me levaram... Quando você começa a pesquisar, uma coisa puxa a outra. E aí eu entrei num site de recursos humanos. Olha onde chega isso. E esse site falou que eles fazem um rastreio dessa criança, dessa vida, dessa pessoa que está procurando uma vaga de emprego desde a imagem mais antiga que tivesse nas redes sociais. Que coisa, hein? E aí nessa hora você pega os TDAHs, tá?
Você pega um monte de coisa que a empresa pode julgar como um profissional não apto. E aí foi uma psicóloga também colocar sobre isso. Olha, é muito legal você colocar teu filho que tem um déficit de atenção e você coloca... Gente, já percebeu? Eu já vi, tá? Uma criança com alguma sequela, algum problema de parto. Eu sei que era uma sequela de parto. E o segundo irmão nasce 4 anos depois. Você vê os dois brincando e você sabe, aquela criança, ela não acompanha o irmão que é mais novo. Isso tá lá, tá nas mídias, tá nas redes sociais. Certo? E aí essa criança, ela vai passar por um monte de coisa, tal, vai desenvolver, vai fazer fono, vai fazer físico, vai fazer, enfim, e ela vai se tornar um adulto. Aí um dia, quando forem contratar, eles vão ter acesso a essas imagens e falar assim, nossa, mas essa criança tem algum déficit motor, essa criança teve algum problema, que teoricamente trabalhou-se bastante para ela não demonstrar naquele momento, mas não deixou de aparecer, tá? E tá lá. Então, hoje, as empresas de recursos humanos, elas vasculham todas as redes sociais. E um alerta nessa empresa era, cuidado com tu posta desde criança, porque isso que tu mostrou quando criança vai estar eternizado para a fase adulta. Inclusive, eu vi essa semana uma vaga de vendedora, uma pessoa postou que precisa de uma vendedora e no currículo tinha que colocar as redes sociais também. Estavam lá um quesito redes sociais. Isso. Então você vê que isso. Às vezes tem uma pista ali, né? De quem é a pessoa. De quem é a pessoa. É verdade. Então, hábitos, tudo tá lá. Eu acho que de modo geral, o Ellen, a gente pode dizer assim, né? Baseado no que você falou até agora, que o pai e a mãe, ele pode postar o que quiser na sua rede social, porque é maior de idade, tem dor. Mas quando se trata do seu filho, ele não é uma propriedade sua que você possa explorar comercialmente, né? Ele é o seu filho, ponto. Agora, ele tem direitos garantidos, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o de não exposição. Então, pode, inclusive, ser responsabilizado esse pai e essa mãe, né? Sim, inclusive, teve agora uma multa grande. Eu não coloquei o nome da família, que foi multada mediante a exposição excessiva. Essa criança virou um adulto nos Estados Unidos e ele processou. Tá vendo só? Por causa da exposição. Por causa da exposição. Ele não queria ser... Ele cresceu e ele não queria. Daquele talvez seja esse o caso, daquele rapaz que foi adotado por uma família e ele se tornou um jogador de futebol americano famoso. Esse mesmo. E eles venderam os direitos da história dele para aquele filme Um Sonho Possível, que deu o Oscar de melhor atriz para Sandra Bullock. Isso. E ele agora tá processando a família, que ele diz que não é... Primeiro que não é verdade tudo aquilo lá. Que coloca ela como uma grande heroína, como uma grande responsável por ter tirado ele da rua e colocado ele numa... E segundo que ele não autorizou a história dele ser contada por um filme. Acho que é essa aí. Essa daí. Né? É um belo exemplo. Ele era criança, né? E foi exposto dessa maneira pela família, virando o filme. Aliás, a Sandra Bullock nem merece o Oscar por aquele filme. Olha, e tem a questão da história da Sandy, né? Que ela também, nunca mostrou o filho, não expõe o filho, ela é bastante criticada por causa disso. Mas ela já explicou que a famosa é ela. Se depois de adulto ele quiser seguir os passos dela, ou se quiser seguir uma outra carreira, aí vai ficar por conta dele. Sim. Mas enquanto ele for criança, ela vai privar ele ao máximo dessa exposição. Ela até eu vi que ela comentou de uma capa de uma revista que saiu quando ela era adolescente, né? 12, 13, 14 anos. E aí colocaram assim, Sandy, 2 pontos, nunca fui santinha. Aí o repórter perguntou pra ela, você disse isso? Ela disse, nunca disse isso. Então, né, ainda havia essa questão da exploração da imagem. Na época existia muito disso, né? As revistas de famosos exploravam muito a imagem, inclusive das crianças sem dó nem piedade, né? Sim, era escancarado o negócio, né? Ali, vamos encerrar nossa conversa então, né? Dando aquele conselho que você sempre dá para os nossos pais com relação à exposição dos filhos na internet. Que a gente possa ter um pouquinho mais de atenção nisso, apesar da gente entender que o seu filho é a sua obra mais preciosa que você já fez um dia, que tentar limitar um pouco para a sua intimidade, né? Uma frase que eu falo sempre, que a gente deve olhar para o nosso filho, para o nosso bebê, né? Como se ele fosse um mini ser humano. Só que esse mini ser humano vai crescer. E ele vai ser um ser humano adulto. E aí ele pode te cobrar, né? De
te responsabilizar por algumas coisas que ele não gostaria de ter sido exposto, né? Então, que a gente possa, então, respeitar os bebês, mesmo que eles não falem, né? E mesmo evitar fotos nudes, evitar... A gente já falou aqui que no dia da banana, não é para você ficar malicioso, mas para que você realmente tenha um olhar diferenciado para aquele gesto. Fala assim, isso pode ser alimento para um pedófilo? Eu não vou colocar. Cuidado com as dancinhas, com os vestidinhos que levantam, né? Porque isso daí é pedofilia, tá? E pedofilia é crime, é um crime que não é só porque o cara fez algo errado, porque quem se martiriza mais é a família que sofre a ação de um pedófilo. Exatamente. Tá? Né? Então, fica o alerta para você aí, para os seus bebês e para suas crianças. Ellen, como sempre, palavras muito bacanas. Zuka, bom dia para a Rosana, que está dando parabéns também para a abordagem que a Ellen está dando ao assunto. Sempre muito delicada e muito competente. Bacana, né? Obrigada.